Eu percebo que entre as pessoas que vivem em comunidades, quando elas têm a liberdade de manifestar a sua opinião, ou seja, quando não tem ninguém, né, das facções, quando não tem nenhum criminoso por perto, elas dão graças a Deus pela presença da polícia. Eu vejo mais esse problema em classes mais elevadas que consomem a realidade que a mídia transmite. Inclusive, eu fiz uma apresentação para o Ministério Público de Santa Catarina há uns 2 meses atrás, onde falei sobre criminalidade, basicamente o que está no meu livro, Construção da Maldade. E na plateia tinha um oficial da Polícia Militar, e ele perguntou: Roberto, diante desse quadro todo que você apresentou, o que nós podemos fazer? E eu dei uma sugestão, até meio interesseira. Eu falei: olha, eu acho que as academias de polícia tinham que começar a treinar os policiais em 2 matérias, com foco. Uma é o foco na história, para que os policiais entendam, né, o que já aconteceu no Brasil, o que está acontecendo agora. E a outra em comunicação, porque muitas vezes a gente vê a falha na comunicação. Você faz uma operação perfeita, um serviço maravilhoso, mas a comunicação falha. Eu vou dar só um exemplo, não foi aqui de São Paulo, então não, foi de um outro estado, e eu não vou nem dizer qual foi o estado, mas foi um bandido, durante uma saidinha, que matou um policial. E aí a Secretaria do Sistema Prisional, eu esqueci qual é o nome da secretaria nesse, mas enfim, a Secretaria de Administração Penitenciária soltou um comunicado contando o que tinha ocorrido. E no comunicado ela dizia: o fulano de tal reeducando em... Eu falei: cara, você não pode chamar um criminoso que está preso cumprindo pena de reeducando. Onde é que vocês tiraram isso? Outro exemplo que me irrita muito é o uso da expressão letalidade policial. Porque você não vê ninguém falando da letalidade criminal. Você não vê ninguém falando da letalidade jurídica, que acontece quando você solta um criminoso na saidinha, na audiência de custódia, e ele mata. Então, eu acho que... vocês não acham que a comunicação, as palavras, a assertividade também são uma arma importante nessa? Não, com certeza, né? Mas eu penso assim, né? A gente está passando por a polícia, pelo menos em São Paulo, né? A análise que a gente faz é de São Paulo. A gente passou por um longo período aí que eu considero que nesse aspecto aí, nós estávamos em coma, né? Ficamos 20 e tantos anos em coma nesse aspecto. E agora nós estamos saindo do coma, né? E nós estamos saindo do coma, tá com a visão meio turvada ainda, a perna tá meio atrofiada. Uma boa comparação. Então, mas nós estamos... Hoje a gente já vê um posicionamento, e graças a muitos policiais que foram para a área da política também, tem se posicionado de uma forma bastante contundente. Isso aí acaba fortalecendo a gente a poder falar certas coisas que atrapalham a atividade policial e que trazem problema para a atividade policial, né? Então, mas eu acredito que a gente está caminhando de uma forma positiva nesse sentido também, né? Estamos começando a falar: não, isso não é assim, mas isso acontece, mas isso aqui acontece também. Então, nós estamos caminhando bem nesse sentido, eu acho. Não estamos longe do ideal, mas... Eu acho que da mesma forma, esse é o meu palpite de leigo, hein? Pelo amor de Deus, fiquem à vontade para ignorar e dizer que eu estou falando besteira, mas eu acho que a gente hoje, no mundo de hoje, o policial ele tem que ter um treinamento de comunicação quase tão efetivo quanto o treinamento para atirar, para defender, treinamento tático, né? Porque essa é a arma que aquelas pessoas que lutam contra a segurança pública no Brasil usam. E a informação, né? E eu concordo também com essa linha, e tanto é que a instituição policial militar concorda com isso, né? Porque o nosso plano de comando, né, o nosso planejamento estratégico, ele já traz como um dos objetivos estratégicos a melhoria de comunicação, a melhoria da divulgação das ocorrências. Isso é um indicador nosso, o nosso novo plano de comando que foi lançado meses atrás. E a gente observa, né, que assim, com o advento das mídias sociais, com a nossa possibilidade de se expressar nas mídias sociais, isso ajuda demais, porque, infelizmente, a imprensa, via de regra, quer noticiar
a desgraça. Ninguém está preocupado com a vítima, né? É o suspeito, é sempre o suspeito. O cara acabou de cometer um homicídio, mas ele é um suspeito. O policial que comete homicídio, então... É tudo, infelizmente... O policial já é assassino na notícia. O criminoso é sempre o suspeito. O suspeito. Então, a gente vive esse dilema, mas assim, com essa oportunidade de estar se comunicando mais nas mídias sociais, de estar aqui falando sobre segurança, tudo isso, essa abertura que nós estamos tendo, eu acho que tende a melhorar. E, sem dúvidas, o policial tem que estar preparado para isso. Muitos paradigmas, né? A gente precisa quebrar muito paradigma, porque às vezes o policial ele tem até medo de se posicionar, né? Poxa, eu posso, não posso. Mas o que aconteceu na Operação Escudo, o apoio que o governador Tarcísio nos deu, o apoio que o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, nos deu, assim, eu completo 27 anos de polícia daqui 2 meses. Eu nunca vi isso. Não, eu acho que o que São Paulo tem hoje é uma combinação inacreditável, porque antes do governador ser eleito, nós o entrevistamos várias vezes aqui, e o conhecimento que ele tem sobre segurança pública é muito acima do normal. E era o caso do Derrite. O Derrite, eu conheci o Derrite antes dele ser deputado, e ele já tinha um nível de estudo, de conhecimento, que abarca essas outras coisas, né? Às vezes são aspectos que não são diretamente ligados à polícia, mas que, olha, eu vou dar um exemplo, o nome da operação, Operação Escudo. Escudo protege. Qualquer outro nome que tivesse, né, uma conotação mais... podia já ter mudado a história desde o início, mas Escudo é um nome maravilhoso. Deixa eu perguntar a vocês, um policial uniformizado no Brasil hoje corre risco, né? No Rio de Janeiro, eu sei que o risco é altíssimo, eu imagino que aqui não deva ser muito diferente. Como é que vocês lidam com essa tensão? Vocês, quando estão uniformizados na rua, estão o tempo inteiro em alerta? Como é que o policial lida com isso? A gente é obrigado a estar assim, o tempo inteiro em alerta, né? Ainda mais fardado, né? Em trajes civis já ficamos em alerta, é uma questão até doutrinária da profissão, mas fardado mais ainda, né? Então a gente tem que estar sempre com atenção nas coisas, no detalhe, nas pessoas, né? E isso gera um desgaste, né? É cansativo, é desgastante, mas é necessário também, ainda mais na realidade que a gente enfrenta hoje, né? O senhor comentou, o policial ele é um alvo, fardado é um alvo. Hoje em dia o criminoso olha policial e ele vê a possibilidade de uma arma, de levar uma arma, por incrível que pareça, né? Furtar ou roubar uma arma de um policial para cometer outros crimes, né? Então a atenção tem que estar sempre destacada. E assim, você só vai ver um policial andando fardado de folga se for muito necessário. É um policial que mora no interior, que aí ele acaba precisando estar fardado para se deslocar. Um policial que mora na capital, numa região periférica, ele não ostenta a farda dele na folga. Não vai, Fernando. Muita gente sabe que a gente eu moro no mesmo bairro desde que nasci, todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo sabe que eu sou policial, mas eu dificilmente ando fardado. Porque você andar fardado, infelizmente, né, é o país que nós vivemos, né? Você se torna um alvo, essa é a realidade. Então, você pode se deparar com diversos indivíduos aí que estão querendo praticar roubo e se tornar um alvo. Tanto é que uma coisa que acontece demais, nós perdemos muitos policiais na folga, é quando ele está andando de moto. E às vezes você tem algum colega que foi roubado, algum amigo que foi roubado, ele fala, eu fui roubado, a primeira coisa que o cara fez foi me dar uma geral para ver se eu não estava armado, e ele cismou que eu era policial. Porque se ele percebe que o cara é policial, ele executa. Então, infelizmente, nós temos perdido muitos policiais nessa situação, e saber que você é um policial, você está em risco o tempo inteiro. A gente já sabe que a profissão é assim, a gente está preparado, a gente procura manter a atenção 24 horas, mas deve ser muito desgastante. É muito difícil. Porque você com os filhos passeando, ou a família, no shopping, no restaurante, tem que estar o tempo inteiro... sempre sentado de costas, sempre entra no restaurante, procura uma melhor mesa. Que dê para olhar a entrada. Olhar a entrada, então... a nossa vida é assim, e a nossa família acaba se adaptando, né? Tendo muito disso. Essa era a minha próxima pergunta. Como é que é ser esposa de um policial, filho de um policial? Como é que eles lidam com isso?
Assim, eu procuro, pelo menos a minha postura é não comentar muito de polícia em casa, não falar muito disso, até para preservar um pouco, né, do que a gente passa, do que a gente enfrenta. Mas sabe que é policial, as minhas filhas sabem, eu sempre fico, não fica vacilando na rua, né, aquelas coisas, não fica parada no carro, desce e já entra direto em casa, não fica moscando na porta, essas coisas a gente tem e a gente acaba orientando, e é uma tensão, mas eu acho que é importante, né, porque a gente acaba dando essas orientações para a família. E tem sempre uma tensão também, a esposa, né? Negócio de voltar para casa, de chegar, de sair. Já teve alguma situação com vocês de vocês participarem de alguma operação e ficar sem dar notícia em casa e a família ficar preocupada? Ou... Tem, mas a gente dá um jeito de avisar, né? Senão a preocupação realmente é grande, né? Não sei, o Emanuel talvez tenha a pior atividade para um comandante é chegar na casa de um policial para avisar para a família dele que ele morreu ou que ele sofreu um acidente, né? Eu já tive que fazer isso 2 vezes, é a pior sensação do mundo, né? Você quer... espero nunca mais passar por isso, mas é uma situação horrível, né? Chegar na família e falar assim, infelizmente, né? Teu marido, teu pai não vai voltar, né? Então é uma situação bem difícil, né? Eu tenho 3 filhos, 2 filhas e um menininho pequeno, 5 anos, e elas já vivem, mais ou menos como o Mercadante falou, já vivem condicionadas à vida de um policial, né? Não estão sempre preocupadas com o celular, nunca está exposto, mas a família se preocupa assim com a gente, né? Em 2018, foi 18, quando houve aquela notícia da possibilidade de resgate do Marcola em Presidente Venceslau, eu fui um dos primeiros aí comandando tropa para lá. E logo saiu a notícia na imprensa que eram centenas de bandidos que viriam para Presidente Venceslau. E minha esposa, ela está com... mercenários contratados. E a minha esposa está comigo antes de eu entrar na polícia. Então ela conhece bem a rota, ela vive no quartel da rota bem, conhece muito bem ali do que eu faço. E ela falou, mas você está indo nessa missão? Eu falei, sim. Na época eu estava indo com um pelotão, aproximadamente 30 policiais, para encarar 100. Mas vocês... Não, nós estamos preparados, o choque está indo, mas ali você vê que a família... ela fica abalada com aquela situação, né? A gente tem que ter uma fé muito grande, né? É uma guerra, né? Você está falando de ir para a guerra, né? Para a guerra. É como se você estivesse indo para a guerra. Você pega o seu pelotão, 30 policiais e vai encarar 100 caras. Aí você fica, nós vamos dar conta. Mas é algo que não tem como não mexer dentro da sua casa, porque a notícia está na imprensa, né? Ela chega numa velocidade que às vezes... Sim. Quando recentemente também mataram a facção, executou um policial militar perto da minha casa. Tomou mais de 50 tiros de fuzil. Né? E a 2 quilômetros da minha casa. Nessa época eu estava treinando para uma outra maratona, eu saía correndo horas. Daqui a pouco toca meu telefone e minha esposa desesperada, né? Porque a notícia já estava circulando nos grupos de WhatsApp, no grupo policial, e eu tinha saído para correr. Então, ela imaginou que pudesse ter sido você. Exatamente. Que agonia, né? Então, assim, a nossa família, ela acaba passando ela vive muito o nosso serviço. Isso é verdade. E de vez em quando, esses dias eu cheguei, minha filha de 13 anos comentou que o professor fez uma crítica à polícia militar. Aí ela já levantou a bandeira, já não é assim e já faz a defesa, né? Então, infelizmente, eles também passam por isso. Eu escuto falar muito da Academia do Barro Branco. Tem muitos amigos policiais aqui em São Paulo e eles falam com maior orgulho. O que se aprende numa academia policial militar? São 4 anos de formação. 4 anos? E então você aprende muita coisa. Então a gente tem uma carga jurídica muito grande, né? Tanto que a maior parte dos oficiais acaba completando um bacharelado em Direito, depois com substituição de matéria, eliminação de matérias, tal. Em 1 ano o pessoal acaba concluindo pela quantidade de carga jurídica que nós temos. Ela tem uma parte operacional muito forte também, então a parte de treinamento, de tiro, de atendimento de ocorrências.
E, além disso, a gente tem uma parte que eu acho importantíssima, que é de forjar realmente o caráter, né? Porque ali você se submete à imposição de alguns valores morais que são importantes para a instituição, né? Então, você acaba vestindo aquela armadura de valores morais e a maior parte de nós entra no jovem na academia, né? Isso aí acaba sendo... Com que idade, mais ou menos, um policial? Eu entrei com 20 anos. O Manuel, que deve 21. ter com a mesma idade. Então, 18 a 25 anos, acredito que seja a média aí de... Que é uma idade que geralmente a gente só quer bagunça. E aí a gente acaba sendo, pela formação, pela disciplina, por esses valores que são trabalhados, a gente acaba levando isso para a vida, né? Para a família, para os amigos. Então, a gente aprende muita matéria jurídica, muita parte sociológica, aquela parte filosófica que faz parte de uma formação de nível superior também. Tudo bom ou tem coisas tudo que poderiam ser... Não tem nada perfeito, né? Sempre dá para melhorar. Eu estou fazendo essa pergunta porque e não foram policiais daqui, eu vou esclarecer, né? Foram de outros estados que vêm me dizer, Mota, você não sabe o que andam ensinando nas academias. Aí eu sempre falo, olha, me convida para eu... Aliás, eu quero até aproveitar aqui e fazer um oferecimento aqui, se o governador ou o secretário um dia me convidarem, eu vou, e é pro bono, trabalho voluntário, eu adoraria ir nas academias de polícia, trazer a minha visão, que talvez seja um pouquinho diferente de algumas das que hoje são ensinadas aí, né? Mas, desculpa, ele interrompeu. Imagina. Bom, eu acredito que a nossa formação é muito boa, muito forte. É evidente que tem um outro problema, sempre tem. Uma formação de 4 anos com várias matérias. 4 anos é muita coisa, né? Com centenas de instrutores envolvidos, eventualmente você tem algum problema. Mas pelo que eu me recordo, foram 4 anos para mim muito felizes, assim, de aprendizado, né? E complementando o que o Mercadante falou, dentro da academia a gente também tem a oportunidade de ir exercendo a liderança, né, para conseguir levar essa instituição, por exemplo, aos 200 anos, que está muito perto. Verdade. Então, o sucesso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu entendo que muito se dá por essa formação de 4 anos, que a nossa carreira acaba evoluindo junto. Nós somos contemporâneos de academia, o Mercadante é formado 1 ano antes de mim, mas a gente tem um comprometimento muito grande. Então, se o Mercadante está no comando, eu estou ali para ajudá-lo. Algo que a gente não vê na iniciativa privada, a gente tem um relacionamento de uma união de academia, uma carreira muito próxima. Então, isso acho que facilita... É uma característica da vida militar. Exato. Isso facilita muito a gente realizar a gestão da nossa instituição.